Amém. Eu sou muito privilegiada de estar aqui. Eu caminhei com a pastora Karina. Logo que assumimos a igreja, viramos pastores. A pastora Rogério e a pastora Karina foram os nossos supervisores lá em São Paulo. E eu não tenho dúvidas que a unção que a gente carrega veio de vocês. Nós somos frutos do investimento de vocês no Brasil. E eu sei que quando eles vieram para cá, nós tínhamos certeza que esse país não seriam os mesmos, porque vocês são aquela semente boa, que vieram para cá ser plantado para produzir muitos frutos. E aqui é só o começo ainda. Deus não tem o total, ainda tem muito para acontecer. E eu sou muito grata à vida de vocês para sempre, eternamente. Os amo de paixão, tenho uma dívida eterna. Porque eu sei e como eu amo a unção que vocês carregam. Para mim hoje é um privilégio estar aqui, abrindo a conferência de jovens radicais livres de Portugal. Irmãos, o ano passado eu vim acompanhar o Ricardo aqui, o quanto que eu fui abençoada nesse ambiente, o quanto que eu fui despertada. Nós estávamos aqui, o Ricardo ainda não tinha assumido a frente dos radicais livres geral. E quanto que eu me alegrei aqui de ver que a mesma unção que estava acontecendo aqui é a mesma unção que estava acontecendo lá no Brasil. Existe uma unção oportuna e específica liberada nesse tempo por Deus para a vida dos jovens. E isso beneficia a igreja, isso beneficia o reino, isso beneficia a sua vida. Você pode olhar para o jovem aí do seu lado e falar: a unção para esse tempo beneficia a sua vida. E o mais incrível, irmãos, que depois que nós assumimos os jovens, nós temos ido a vários lugares, países diferentes, e sabe o que é mais lindo? Que é Deus está liberando essa unção em vários lugares diferentes. É uma unção que não tem a ver com uma pessoa, porque são pessoas diferentes, que vieram de formações diferentes, que vivem em culturas diferentes, mas que quando se ajuntam no meio dos jovens, há um liberar de Deus específico. E eu creio que hoje, esse dia de hoje, é um marco profético de Deus para essa nação. Deus vai liberar uma porção maior ao longo desse dia inteiro na sua vida. E eu quero que você esteja com o coração muito atento, muito desejoso, muito incendiado para viver tudo que Deus tem para você. Não aceite sair daqui com migalhas. Não aceite só ser tocado. Deseje receber o tudo de Deus, porque se você desejar, Deus vai vir de encontro com você, e Ele vai te surpreender. Sabe por quê? É o tempo da igreja se levantar. Deus está separando e liberando essa unção sobre a igreja, para que a igreja se torne cada vez mais viva nessa unção, mais cheia da vida de Deus, que é essa vida que move essa sociedade, vai ser tocada por conta da vida que habita dentro de você. É o que a nossa sociedade precisa, é conhecer um Jesus não de regras, não de que pode ou não pode, igual o teatro, o que mais nós ouvimos no meio dos jovens, pode tatuagem. Não, é tempo de você aprender a perguntar para o Espírito que habita dentro de você: eu posso ou não? É para minha vida ou não? Não é porque o fulano está vivendo que eu vou viver igual. Não é porque ele fez que isso vai mexer comigo. O que o Senhor tem para a minha vida? Esse é o tempo de Deus levantar jovens que andam nessa mensagem. E hoje o que eu quero compartilhar com você, o tema da minha palavra é uma vida que carrega a mensagem verdadeira. Sabe por quê? Nós pensamos que carregar a mensagem muitas vezes é nós falarmos: irmão, Jesus te ama. Arrependa dessa vida errada. Olha, você precisa conhecer o verdadeiro amor. E isso é legítimo. Mas deixa eu te falar, a sua vida em atitude precisa carregar uma mensagem verdadeira. E essa mensagem verdadeira não tem muito a ver só com o que você fala, mas com a maneira que você vive.
E isso não tem a ver com prática de lei. Eu compro o amor de Deus, eu me torno santo porque eu ando no caminho. Não! É porque você experimentou o amor que te comprou com alto preço. E você vive para retribuir esse amor. A sua vida é baseada em cima desse amor. Então as suas ações e atitudes, elas são também baseadas em cima desse amor. Irmãos, quando você, jovem, entender que o que hoje a nossa geração precisa não é de pessoas que se levantem nas redes sociais para mostrar o que está errado na igreja, mas que você carregue a mensagem do amor nas suas ações e haja diferente do que o mundo vive, você vai ver que o poder da sua mensagem vai transformar quem se chegar perto de você. A Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. E muitas vezes, hoje, dentro da igreja, os nossos jovens estão sendo, muitas vezes, assediados por um padrão de um evangelho disfuncional. Que eu quero me parecer e sentir, não como o mundo vive de pecado, mas de prazer. E isso te faz jovem sem vida de Deus. Jovens que vêm no culto, recebem uma unção, mas passa daqui a unção se esvai. Jovens que não conseguem discernir a vontade de Deus para suas vidas. Por isso vivem procurando o que pode ou não pode ser feito. Deus não te enviou Jesus naquela cruz para te dar um conjunto de regras. Deus enviou Jesus naquela cruz para te dar livre acesso a Ele. Existe algo do coração de Deus reservado a você, jovem. A Bíblia diz que Deus, Ele escreve para os jovens porque os jovens são fortes. Mas qual a força que hoje a sociedade, o mundo tem levado a gente a valorizar? É uma força da aparência, do falar bonito, do ser valorizado. Não é essa força que Deus se refere, porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Que Ele escolhe os desprezíveis para levantar, porque Ele não quer que ninguém se glorie diante dEle. Então você precisa entender qual que é a força que Deus refere aqui na Bíblia. E essa força fala da vida de Deus em você. Quanto mais você se atenha a entender esse processo de Deus na sua vida, mais da vida de Deus vai ser liberada para você. E eu quero te dar 3 chaves aqui, que a Bíblia nos mostra que nós podemos e devemos viver uma vida com uma mensagem verdadeira. E a Bíblia diz assim, lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu te falar, Radicais Livres Portugal, a mensagem que hoje os jovens mais fogem, é essa mensagem: eu não quero me esvaziar. Eu não quero me humilhar, eu quero ser relevante, eu quero ser reconhecido. Mas deixa eu te falar, esse é o caminho que Jesus viveu. Essa é a mensagem que vai ter poder na sua vida. Então quando nós entendemos isso, nós descobrimos um propósito de vida. Existe um propósito para você nesse tempo. Deus te chamou, tirou daquele lamaçal do pecado, para que você viva a vida de Jesus. Não é mais a sua vida, é a vida dele em você. São os sonhos dele na sua vida, são os projetos dele na sua vida. O que mais nós vemos, deixa eu falar algo para você aqui, que é estrangeiro, a maior parte são estrangeiros. O que mais nós vemos dentro das igrejas, que são fora em outros países, são pessoas que vêm, se alianciam à igreja, mas elas só andam por oportunidades.
Elas não andam aliançadas por um propósito, porque elas foram para os países buscando algo diferente. E eu quero falar hoje da parte de Deus para você. Você não está aqui por uma oportunidade. Deus, você pode até ter saído do lugar que você veio por uma oportunidade, mas Deus te colocou dentro dessa igreja para você viver um propósito. E esse propósito é mudar essa geração, não com o conjunto de regras que você vive, não é isso, mas é com o tanto de Jesus que habita dentro de você. As propostas não vão te atrair mais. As oportunidades não vão te assediar. Se o diabo fala para você que você está aqui, será que era para eu estar aqui? Eu quero hoje, como boca de Deus, falar para você: Deus te trouxe aqui por um propósito. E isso é suficiente, que hoje cale a voz do diabo na sua mente de dúvida. Se é para estar aqui ou ali, Deus te colocou aqui, Ele te alcançou aqui, porque aqui Ele tem um propósito na sua vida. Então a Bíblia diz, a primeira coisa aqui, que nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. E algumas versões falam: tende em vós o mesmo sentimento, e sentimento é disposição. Eu e você, nós precisamos ter disposição, a mesma disposição que Jesus teve. Jesus veio, Ele viveu por um propósito, Ele só foi levantado aos céus quando esse propósito cumpriu. Então Ele entendeu que Deus tinha algo para cumprir através da vida dele. Por que Jesus não desistiu lá naquele Getsemane, que a Bíblia diz que foi muito difícil? Que Jesus se angustiou para a morte. Porque ali havia outra possibilidade dele não viver a vontade de Deus, porque a carne dele estava gemendo. Vai ter momentos da sua vida, jovem, que a sua carne vai gemer para não cumprir a vontade de Deus. Mas deixa eu te falar, são nesses momentos que você precisa buscar Ele. É Ele que vai convencer você. É Ele que vai silenciar as vozes dentro de você. Aprenda a desenvolver um relacionamento com Deus. Então, quando nós temos disposição, a vida de Deus foi liberada para esse fluir em nós. Gente entulhada, amargurada, desanimada, reflexo de pessoa que não tem o fluir de Deus dentro dela, irradiando. A Bíblia aqui, que a Bíblia fala que quando nós recebemos o Senhor, do nosso interior Ele flui rios de água vida, a jorrar. Não se contente com uma vida de aquela torneira, sabe? Meia aberta, que só sai gotinhas. Gotinhas de unção, gotinhas de mover de Deus. Não, deseje ter uma vida cheia, cheia de fluir. E essa vida cheia vai te levar para uma disposição. Há um só caminho, irmãos. Só existe um caminho, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Quando nós olhamos para a vida dele, talvez você pode pensar e falar: mas Flávia, eu pensar que eu preciso ser como Jesus é muito longe. Sabe como você vai ser como Jesus aqui? Aprenda a negar a sua vontade. Aprenda a pegar a sua cruz e seguir Ele. Talvez a sua cruz hoje é você dizer não para o pecado que te assedia, se guardar. Talvez a sua cruz é você ser honroso e obediente aos seus pais que não são cristãos. Eu não sei qual é a sua cruz, mas a Bíblia fala que se nós queremos ser discípulos, nós precisamos pegar a cruz e seguir. E isso não está no Velho Testamento, está no Novo, na Nova Aliança. Então você precisa ter essa disposição. Ele é o único caminho que garante a vida. Não perca tempo, jovem, procurando outros caminhos. Existem muitos atalhos. Atalhos que vão te aparentemente te trazer muito prazer. Mas deixa eu te falar, atalho leva a caminho errado. Atalho faz você perder tempo. Talvez se você pegue um atalho, pode ser que você volte para o caminho certo, mas pode ser que você leve anos para voltar para o caminho certo.
Nós acompanhamos jovens há muitos anos, e quantos jovens chamados por Deus, preciosos, separados, não discerniram, não tiveram a disposição, o mesmo entendimento de Jesus, não perceberam e pegaram atalhos, e olha o que aconteceram, muitos não conseguiram voltar para o propósito. Você só tem uma vida, meu irmão. É só uma juventude para viver para Deus. Decida entregar sua juventude para Ele, e você vai ver o que Ele vai fazer com você. A segunda coisa que ficou frisado para mim aqui, é que Jesus, Ele se esvaziou. Você precisa viver uma vida de se esvaziar. Não tem como eu encher um copo aqui com água se ele estiver cheio de óleo. Não tem como ser liberado algo de Deus se você está cheio dos seus conceitos, cheio do que esse mundo te ensina, cheio do que a tua família te passou de tradição. Você não é dessa terra, você foi chamado para ser cheio dos céus. Então decida se esvaziar. Jesus aqui se esvaziou, e Ele não se esvaziou de algo ruim, não. Ele era como Deus, mas a Bíblia diz que Ele não se apegou, que Ele ser como Deus era algo que Ele tinha que se garantir. Ele precisava estar vazio para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer. Que nós, como simples humanos caídos, nós podemos vencer nele. Decida ser alguém vazio de conceitos, vazio dos seus pensamentos. Quantos jovens não conseguem andar em aliança porque são cheios de opinião? E hoje a escola, a faculdade te ensina a ser crítico. Te ensina a esse pensamento crítico, que você vai começar a duvidar de tudo e de todos. Mas isso é o pensamento do diabo para te fazer você não crer que você simplesmente obedecer, se esvaziar, Deus te enche. Jesus se esvaziou porque era o que cabia a Ele se esvaziar para que nós pudéssemos receber. Você líder, se você não aprender a se esvaziar, você nunca vai ser cheio. Se esvazie. Se esvazie desse conhecimento que a vida aqui te mostrou. Decida ser alguém simples, disposto a sempre aprender, a sempre ouvir. Sempre tem algo de Deus para nos ensinar. A vida com Deus é uma vida de novidade de vida. Quantas pessoas se achegam a Jesus e com o passar do tempo se tornam pessoas vazias. Por quê? Se encheram de conhecimento, de religião, de uma vida de si, dentro da igreja. Por que hoje muitos jovens não têm voz no reino dos céus, não têm voz no reino do Espírito? Porque são cheios de si. Aprenda a se esvaziar para que Deus te encha. Por mais valioso que for, o que se pode colocar dentro do copo só funciona se ele estiver vazio. Eu posso trazer a água de Jerusalém, se o copo está cheio, não tem como encher. Eu não posso esvaziar você, meu irmão, é você que precisa decidir. É você que precisa viver nessa posição. Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? Nessa situação, talvez você vai passar por testes aí no seu discipulado, por testes com a sua liderança, que você não vai concordar. Decida se esvaziar. Não é quem é certo, é quem é errado, é quem é como Cristo. É isso que vale. Porque depois quem honra é Deus. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Jesus nos ensinou na prática a se esvaziar. Porque Ele abriu mão da sua vida no céu para viver uma vida cheia de limitação aqui. Ele poderia abdicar, dizer, eu tenho autoridade para vencer. Mas não, Ele decidiu vencer vazio. Para mostrar para a gente que era capaz, que é possível. Isso é uma vida que carrega uma mensagem que o mundo não entende.
Alguém vazio de si para o mundo desqualifica, mas Deus, Ele abraça. Olha Davi como foi escolhido. O profeta chega na casa, todos são convidados, menos Davi. Por quê? Davi talvez era alguém desqualificado e vazio. Aos olhos de Deus, Davi era o escolhido. E Deus fala para o profeta: eu não olho como o mundo vê, como o homem vê a aparência. Eu olho o coração. Aprenda a ter um coração vazio das coisas dessa terra, porque você vai ser cheio da vida de Deus para a eternidade. Então, Jesus, Ele abriu mão da vontade dele no Getsêmani. Esses dias eu estava meditando sobre essa passagem, que fala quando Jesus esteve ali, a Bíblia diz que Ele se angustiou para a morte. E sabe o que o Espírito mais me marcou naquela passagem? Porque ali a angústia de Jesus, sabe qual que foi, meu jovem? Foi entender que Ele poderia tomar um outro caminho que não fosse a vontade de Deus. Por isso Jesus ora 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A angústia de Jesus era entender que Ele poderia não seguir a vontade de Deus. É tempo de você, jovem, entender: você só tem uma vida. Para viver com Deus, você precisa da ajuda dEle, para que essa vida seja municiada, conduzida para o propósito dEle. Então, quando eu tenho isso, eu sou vazio para que Ele me ajude a escolher, para que Ele me direcione o que fazer, para que Ele me ajude a obedecer. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele contexto, depois de orar por 3 vezes, Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito, Jesus entrou em ordem com a vontade de Deus. E Ele sai daquele Getsêmani resolvido. Depois dali você não vê Jesus sofrendo. E Ele passou pela cruz. Ele foi açoitado. Ele foi transpassado. Porque toda nossa renúncia precisa ser antes. Por que você se angustia muitas vezes dentro da vida com Deus? Porque você começa a olhar outros caminhos. Você começa a não querer se esvaziar, porque dói se esvaziar. Dói sair de cena. Dói depender. A nossa vida aqui humana, ela quer ter conforto, segurança. Quer saber o próximo passo, mas com Deus não é assim. Deus nos chamou para uma vida de dependência nele. É o fluir de Deus em nós. Irmãos, semana passada nós ministramos lá na conferência. Vou contar algo pessoal. Eu subi naquele púlpito sem uma palavra. E eu falei: Senhor, eu orei tanto. Eu jejuei. Não foi negligência. Mas Deus falou para mim: eu estou te ensinando a ser guiada. Mas deixa eu te falar, não é fácil ser guiado. Porque muitas vezes a gente não quer se esvaziar. A gente quer ter onde se segurar. E minha reputação. E o que vai ser? E se não der certo? E se não... Eu fui subir nas escadas e falei: Senhor, já não tem reputação nenhuma. Se for para passar vergonha lá, mas faça o que o Senhor quer fazer. Eu só sou canal. É tempo dos jovens entenderem isso. Você vai ser um canal na sua faculdade. Você vai ser um canal na sua casa. Você vai ser um canal de Deus na sua escola. Mas você precisa estar vazio desse mundo. Vazio de si. Para que Deus possa te encher. Amém? Quantos estão comigo? Ninguém pode esvaziar por você. Olha para a pessoa do seu lado e fala: ninguém pode se esvaziar por você. Então decida logo. A terceira e última atitude que a Bíblia mostra aqui, fala que Jesus, ele humilhou-se. Deixa eu te falar algo sobre humilhação. O significado de humilhar-se não é vexatório, vergonha, não é isso. É quebrantamento. E deixa eu te falar outra coisa que Deus tem ministrado no meu coração.
Ninguém tem o poder de me humilhar. Só me humilha se eu estou cheio de mim. Eu tenho o poder de me humilhar. Jesus se humilhou para a vontade de Deus, por isso não doeu nada que fizeram. Tanto que quando ele estava naquela cruz, ele falou: está consumado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele só conseguiu ter essa atitude porque ele já tinha se esvaziado do ego, do eu, da reputação, do que vão pensar. Eu não vivo mais refém do que vão dizer de mim, eu vivo refém do que Deus me chamou para viver. Isso é o que faz com que a vida de Deus se manifeste. Você quer ser relevante nessa terra? Aprenda que o caminho é você se humilhar. É você se render à vontade de Deus. É você deixar que essa vontade se torne em você a sua vontade. Isso não é algo que a gente dorme e acorda santo, querendo cumprir a vontade de Deus. Não é. É um processo de transformação. É a vida de Deus entrando em nós e mudando o nosso rumo. Você precisa entender, quebrantamento é o ato e o efeito de quebrantar-se. Quantos de vocês já ouviram que os humilhados serão exaltados? Muitas vezes a gente pega esse contexto e fala: vou esfregar na cara, me humilhou? Agora você vai ter que me engolir. Não é isso. Os humilhados, que têm disposição a se quebrantar, esses serão exaltados. Ninguém tem o poder de te humilhar. Somente te humilham se você está cheio de si. Quando você está vazio, as pessoas podem errar com você, como foi aqui nesse teatro. A igreja erra porque a igreja não é perfeita. A igreja está em transformação. Mas quanto mais você entender que Deus te chamou para uma vida de você ser vazio e você aprender a se humilhar e colocar na posição certa, mais de Deus você vai ter. A ação de Deus vai ser efetiva em você. E mais a igreja vai ter a vida que Cristo vive. É para isso que Deus nos chamou. Humilhar é vencer o seu maior inimigo, que é o seu ego. Não é ninguém que tem o poder, é você. Você é o maior responsável pelas suas ações e pela sua vida. Não são o que as pessoas fazem por você. Eu já ouvi muito que os estrangeiros são muito humilhados nos países que estão. Deixa eu te falar, só tem poder de dor em se humilhar se você ainda é cheio de você. Cheio dos seus costumes, cheio do que você ainda foi formado para viver. Mas se você entende que você foi chamado por Deus para viver a vida de Deus, a humilhação não tem mais poder em você. Quando te humilham, aí que sai de você unção e virtude. É aquilo que Jesus falou, que quando alguém bater na sua face, você vira outra. Essa é uma vida que somente em Cristo nós conseguimos viver. Olha que a Bíblia fala em 2 Pedro 2:19b. O homem se torna escravo daquilo que ele é vencido. A nossa geração é uma geração cheia de si. Não honra pai, não honra liderança, não honra as coisas passadas, porque eles acham que eles têm agora a bola da vez. E por isso eles têm se tornado escravos. Você vê pessoas que falam nas redes sociais sobre relevância, mas não tem relevância. Quando você vai conviver com essas pessoas, não tem vida de Deus e unção sendo liberada. Nós fomos chamados para ser escravos do amor de Deus. Eu passo por tudo que for necessário para que esse amor se cumpra em mim, a vontade dEle. Isso me torna a gente invencível. Nada mais pode parar você quando você entende que Deus te chamou para viver a vida de Jesus. Não são as humilhações, não são as perseguições, não são as bajulações, nada. Nada tem o poder mais em você. Então Jesus, ele venceu a vergonha, venceu o medo da rejeição, venceu a sua vontade para mostrar para nós que é possível. Você precisa vencer a vergonha para evangelizar.
Você precisa vencer o medo da rejeição dessas pessoas do país que você está. Você precisa vencer tudo isso, mas você só vence isso em Deus. É você sabendo, Deus me chamou para viver isso. Se eu passo hoje por uma humilhação, Deus, obrigada pela oportunidade de ser como com Jesus. Obrigada, porque eu sei que isso vai produzir peso de glória eterno. Sabe quando as pessoas verão Jesus em você? Quando você tiver tudo para responder em ação, como o mundo responde, e você responder diferente. É quando você tem tudo para não perdoar, e você tem uma ação de perdão, as pessoas veem Jesus em você. É quando as pessoas te humilham, e você tem tudo para ficar ferido, e você dá uma resposta em amor. É aí que esse mundo é confrontado. Não é pelo que você fala, meu irmão, muda de vida. Não é isso. É quando você age como Jesus age. Quando aquela mulher pecadora é trazida diante de Jesus, o que ele fala? O mundo a condenaria, e aqueles fariseus estavam ali reunidos para apedrejá-la. O que Jesus fala? Atire a primeira pedra, que não tem pecado. Jesus não age como o mundo age. Você precisa entender, jovem, que você foi chamado para não agir como o mundo age. Existe um alvo em nós nesse processo, e isso é transformação. Deus não te chamou, meu jovem, para que você viva um evangelho que se amolde aos seus sonhos, que se amolde ao estilo de vida que você quer viver. Não é isso. Deus chamou você, liberou Jesus para você naquela cruz, para você viver por um propósito à vontade dEle. Esse alvo é a transformação em nós. Quando eu aceito Jesus, Ele vem morar em mim. Mas é o processo de transformação que me faz a cada dia mais parecido com Ele. E eu quero que você entenda, porque hoje é muito difícil ministrar sobre cruz para os jovens. Porque por conta desse evangelho que tem sido muitas vezes divulgado até por outras igrejas, é um evangelho que tem que ser para o meu sonho, para eu prosperar, para eu casar, para eu ter uma profissão, para eu ter prosperidade, e nada contra isso, porque Deus fala que se você buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. É somente a escala de valores. Entenda, Deus não tem uma vida para você de mediocridade, de pobreza. Porque Ele não é assim. Deus é um Deus de grandezas. Mas é a nossa escala de valores que precisa mudar. Eu preciso viver a vontade dEle, o propósito dEle para mim, para que eu tenha essas coisas, não o contrário. E muitas vezes hoje o que é ensinado é o contrário. O evangelho precisa me aceitar como eu sou. A igreja precisa me aceitar como eu sou. Deus te aceita você como você é, mas Ele não permite que você viva como você é para sempre. Porque é Cristo em nós. Nós estamos sendo chamados para ser desenvolvidos na estatura do varão perfeito. É essa transformação que faz você viver a plenitude. Deixa eu falar, quem está falando para você é alguém que veio de uma comunidade. Alguém que foi desqualificada para o mundo. Alguém que tive uma carreira, tinha dinheiro, mas nada supriu o vazio. E quando Deus me chamou, que eu encontrei com esse propósito, falei, Senhor, é para isso que eu fui criada. Foram tempos fáceis? Não. Eu passei por muitos desafios, mas eu entendi que cada um deles era a oportunidade de eu me esvaziar. Porque às vezes a gente não tem nada, mas o nosso orgulho é tão grande que a gente não reconhece que a gente precisa se esvaziar. Você morre às vezes caindo lá no fundo do poço, tá? Não tem nada, mas você ainda fala, não, erraram comigo. Você não tem a atitude de falar, eu preciso de ajuda. Olha onde que eu estou. Senhor, faz em mim.
Então você não foi chamado para viver uma vida sem transformação. E Deus que te transforma, não é você. Nós não temos o poder de nos mudar. Nós só precisamos nos atentar ao que está diante de nós para nos mudar. Às vezes é um trabalho que você vai lá trabalhar com uma pessoa que é exigente ao extremo. E todas as vezes você vai se sentir humilhado, inferiorizado. E deixa eu te falar algo hoje da parte de Deus. É a tua oportunidade de ser livre. Livre desse ego que te corrompe. Sabe por quê? Quem derrubou, você sabia que o diabo era um anjo. Ele estava lá no céu. E o que derrubou ele foi o orgulho. Ele quis viver o que Deus vivia. Ele quis ser como Deus. Ele quis escolher um outro caminho. Entenda, Deus te chamou para você viver o caminho da cruz. E a cruz, deixa eu te falar algo. As pessoas acham que cruz é lei. E a cruz não é a lei. A cruz é a graça expressa a nós. A cruz é o nosso lugar de descanso. A cruz foi dor para Jesus por alguns momentos, mas foi salvação para tantos outros. Quanto mais você tiver revelação dessa cruz na sua vida, mais salvação para outros vai ser liberada através de você. Não rejeite, não fuja desses processos, porque são esses processos que constroem a realidade e a unção dentro de você. Você tem passado por desafios e problemas grandes. Deixa eu te falar, existe uma unção muito maior para ser liberada sobre você. Muda a maneira de enxergar. Muda a maneira de você se relacionar com o Senhor. Então, a cruz foi um lugar de libertação. Jesus venceu e nos mostrou que nós podemos vencer. Mas a cruz também foi um lugar de uma nova vida. Não é mais eu que vivo, é Cristo em mim. A cruz foi um lugar de graça e redenção. O pecado não mais tem poder sobre mim. Eu posso errar, mas eu também sei que eu tenho um advogado que é justo e fiel, que já pagou o meu passado, que está de braços abertos me esperando, sabendo que eu não sou mais escravo daquela vida. Jovem, você muitas vezes vai decidir se guardar, e muitas vezes você vai ser assediado. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. Sabe o que significa isso? Ele não pede licença, ele vai involuntariamente, sem a sua vontade, ele vai te assediar. Mas deixa eu te falar, você tem alguém que é o autor e consumador da fé, que ainda que você erre, você vai se levantar e vai decidir andar com Jesus de novo. Não importa quantas vezes, não importa se você lidera uma célula e a célula não deu certo, não importa, persista até o fim naquilo que Deus falou para você fazer. Porque é isso que vai transformar e a vida vai fluir em você. A cruz também é um lugar de redenção. Somente ali conseguimos desfrutar da revelação da vida que Deus vive. É somente quando nós aceitamos a nossa cruz que nós conseguimos entender como que Deus vive. Deus, Ele quer te ensinar a vida dEle. A Bíblia diz que nós fomos chamados para reinar em vida. E reinar em vida não é ter a glória e o conhecimento desse mundo. Reinar em vida é que nada, nem a tempestade, nem as dificuldades, nem as perseguições, nada tire você do amor de Deus. Nada te abale, nada tire você do propósito dEle. Então você precisa entender que a cruz é o seu lugar de descanso. Porque eu luto para me render, para me humilhar, para me render a minha vontade, para me esvaziar, deixar Deus me ensinar o caminho dEle. E quando eu consigo, eu entro no descanso. Jesus não foi para a cruz sofrendo, Ele foi descansado. Ele não teve dores depois. No Getsemane ele chora, a Bíblia diz que ele chora até sangue. Mas depois que ele sai dali, que ele teve aquela experiência, entendeu? Essa é a vontade de Deus, isso basta. Algo dentro dele mudou. Você vai ter embates na sua vida, que você vai precisar buscar ouvir qual que é a vontade de Deus. Ah, os meus pais estão me perseguindo, não são crentes. Qual que é a vontade de Deus? E Deus vai falar para você, perdoa. Ama. Você vai ver como vai ser difícil.
Difícil você perdoar e amar. Mas quando você entende, se rende, é a coisa melhor que existe nessa vida. Sabe por quê? Você vive como Deus vive. Você não é mais refém desse mundo. E essa é a vida que Deus nos chamou. É para isso que Deus nos separou. Sabe o que a Bíblia diz? Em Salmo 51:17, que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Às vezes nós pensamos que Deus não vai desprezar o quanto que eu chorar. Está doendo muito, Senhor. Está difícil passar por isso. Não é isso. É quando você decide, Senhor, está doendo, mas que se cumpre em mim a tua vontade. Isso, Deus não resiste. Ele vem de encontro com você. Ele libera mais unção para a sua vida. Ele libera força para você passar. Ele traz paz e ânimo para a sua alma. Então é importante que você entenda, meu jovem, que você foi chamado para viver esse tempo, essa mensagem. Que essa mensagem tenha poder na tua vida, nas suas ações, que Cristo possa reinar sobre você, sobre as suas lutas, sobre os seus desafios, sobre as suas renúncias. Entenda, você está construindo a sua história com Deus. E eu creio que Deus vai levantar uma geração, famílias santas, sacerdotais, que vão ser conquistadas nos jovens, porque jovens se rendem à vontade de Deus, eles se entregam por completo, sem receio, e Deus consegue construir a história. Deus não olha, irmãos, a aparência. Deus, Ele não olha como o mundo olha. Deus escolheu Davi de trás das malhadas. Deus escolhe Esther, uma órfã, para ser mãe de uma nação. Deus escolhe Raabe, uma prostituta, para preservar a história, a descendência da família dela. Deus escolhe Ruth, uma viúva que estava diante do fim, da rejeição do mundo, para colocar na genealogia de Cristo. Deus tem o prazer de pegar aqueles que estão diante da vontade dEle, que perseveram em cumprir a vontade dEle. Não importa a dor e o dano, importa que a vontade de Deus se cumpra. Eu vou achar renovo no meio desse caminho. Ele tem prazer de fazer da sua história uma história diferente. É esses que Ele escolhe. É esses que Ele levanta. Por isso que é importante você entender, quanto mais vazio, mais você pode ser cheio. A Bíblia diz que quando sou fraco, é que sou forte. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você está passando por dias de lutas, deixa eu te falar, é aí que Deus vai te liberar mais unção. E eu quero terminar aqui com esse versículo que diz em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Barro é frágil. Barro quebra. Nós somos somente vaso. Você precisa entender, jovem. Você é somente um vaso nas mãos do oleiro. O que é mais importante é o que está dentro de você. Para demonstrar que este poder que a tudo excede. O poder de Deus não excede somente para dor, somente para perseguição, é para tudo. O que você precisa hoje? Eu preciso de cura, o poder de Deus está disponível para você. Eu preciso de fé, o poder de Deus é para isso. O poder de Deus, ele excede a tudo. É para tudo que nós precisamos. Esse poder provém de Deus e não de nós. Quando nós entendemos que nós somente somos os vasos, nós conseguimos viver uma vida vazia. Nós conseguimos viver uma vida na posição de humilhar-se e na questão de você se quebrantar. Sabe por quê? Jesus só conseguiu obedecer para a morte, porque Ele se esvaziou e se humilhou. Se Ele estivesse cheio e se Ele não se humilhasse, Ele não ia dar conta de ir para a cruz. A Bíblia diz que Ele foi obediente de morte por conta dessas duas coisas. Então você vai precisar aprender a reconhecer os testes, as oportunidades, para que Cristo também seja exalado em você. E quando você se permite,
você vai conseguir ser obediente para a vontade de Deus. Seja ela a morte, seja ela a cruz, seja ela desafio, seja ela prosperidade, não importa qual seja o que está diante de você, importa você aprender a ser obediente. E você precisa disso. A vida de Jesus sempre será revelada através do nosso quebrantamento. É quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É na minha fraqueza que Deus libera poder. E esse é o tempo que Deus separou para levantar jovens improváveis. É aqueles que o mundo desqualifica, são esses que Deus está separando. E Deus está liberando uma unção específica para esses. Sabe por quê? É para que todos entendam que o poder provém dele e não de nós. É dele. Não é de uma igreja bonita, não é de um pastor conhecido, não é, é de Deus. O que te qualifica a viver o propósito de Deus é o teu coração com Ele, é a tua disposição com Ele, não é a família que você veio, não é quem te treinou, não é o lugar que você mora. O que te qualifica a viver o propósito de Deus é você aprender a ser obediente. Então, aprenda a desenvolver esse relacionamento com Deus. Aprenda diante dos teus desafios, parar e orar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Eu preciso permanecer, mas a minha vontade é desistir. Jesus foi sincero com Deus. Sabe qual é o grande problema? Nós muitas vezes não somos sinceros. Nós estamos prestes a desistir, mas estamos na posição de fé. Jesus foi para o Getsemane e falou: Senhor, se possível, faça de mim. Mas depois ele fala: contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Insista nas orações até que você ouça a vontade de Deus, porque isso vai trazer paz para você enfrentar o que for. Eu lembro do processo de Deus para engravidar. Eu passei por 4 abortos, eu conto até no livro que eu escrevi. E eu lembro que eu falei, no último aborto, eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por isso. Eu não aguento mais decidir crer e as coisas não acontecer. E o diabo me visitava e dizia: cadê? Como você vai falar de fé? Cadê o Deus que você fala que você serve? Era isso que o diabo muitas vezes vinha. Você vai pregar o quê se não é verdade o que você prega? Porque você não tem fé nem para você. Enquanto eu não consegui ouvir Deus falando para mim: minha filha, persevera. Eu não consegui ter paz. Sabe onde eu ouvi Deus falar para mim que era para mim perseverar? Não foi numa oração no meu quarto. Foi eu internada no hospital, com uma gravidez nas trompas, correndo risco de morte. 2 dias com hemorragia interna e os médicos diziam: não sei como ela está viva. Foi ali que Deus falou para mim: ei, se eu seguro a sua vida, o que é um filho? Você vai demorar ainda mais, perdendo tempo com o que o diabo está falando? Tem um propósito nisso tudo. E deixa eu te falar, a unção hoje que me faz estar de pé aqui, é a unção que eu tive que descobrir em Deus ali, naquele hospital. Então eu quero te falar, se existem dores na sua vida, fragilidades na sua história, é ali que Deus te escolheu para liberar uma unção que vai curar outros. Porque eu escrevi esse livro, irmãos, não porque eu queria vender livro, porque eu fiz um compromisso com Deus, que o que eu passei, a fé, ia tocar corações. E como eu recebo testemunho de mulheres que não podiam engravidar, que leem e se posicionam em fé, e Deus começa a mover e faz. Aonde o diabo te machucou, é ali mesmo onde Deus faz questão de te curar e te levantar. Porque Deus não aceita que o diabo vença na sua vida. Então é ali onde Deus vai te usar. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, chamar o pessoal do louvor. E eu quero que você seja hoje, bem sincero com o Senhor. Como que você tem desenvolvido o seu relacionamento com Deus?
Você tem aprendido a ouvir? Você tem se permitido que Ele te ensine o caminho que Ele... Não é o caminho que alguém projetou para você. Não é o caminho que te mostraram que é o melhor. É o caminho que Ele tem para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Eu sei que Deus, Ele reservou algo especial para esse lugar, para esse dia hoje. E que Ele está começando tudo o que Ele vai fazer durante esse dia. Mas eu sinto que essa palavra é para ajustar o seu coração. Sabe por quê? Você pode receber a unção aqui e quarta-feira que vem você não tem unção nenhuma. E Deus não quer isso. Deus quer liberar uma unção que ela fique, ela transborde, ela permaneça, ela cresça. Isso tem a ver com você desenvolver esse relacionamento. Você entender o propósito de Deus em te transformar. É para que Cristo cresça em você. Paulo dizia que ele tinha tudo, conhecimento. Ele falava várias línguas. Ele era mestre, mas ele tinha tudo isso como esterco. Como merda, gente. Para que Cristo fosse gerado nele. Quando você entender que o maior vilão da sua vida é o seu próprio eu, para viver o propósito, você vai ter muito mais temor em decidir a sua vida. Em decidir quem que você vai relacionar. Em decidir se você sai ou não sai, se você faz ou não faz. Porque é Deus que está levando você para esse cumprimento do propósito. Queria que você fechasse seus olhos. E se você se identificou com essa palavra, se existem áreas na sua vida hoje que você percebe que você ainda não tinha essa compreensão, que Deus estava querendo produzir em você esse caminho de transformação, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Você vai dar uma resposta para Deus, não é para mim, é para o Senhor. Porque a medida da revelação é a medida que nos sustenta nesse propósito. Se há fragilidades dentro de você, na visão do que Deus quer para o próximo passo da sua vida, você precisa de Deus. Não é de ninguém, é Jesus falando com você, te levantando de novo, te dando a certeza que você está no caminho certo. E eu quero declarar nessa manhã que toda condenação, todo peso, toda mentira do inferno que tem regido a sua mente, tentando silenciar a voz de Deus no seu coração, eu declaro que hoje tudo isso é trazido à luz de Deus, que a unção do Espírito hoje quebra o jugo, despedaça cadeias emocionais, cadeias de traumas, cadeias de rejeição, cadeias de engano, de mentira. Eu declaro hoje um livre acesso. Você vai estar aqui na frente, você vai começar a sentir o Espírito tocando o seu coração, Ele falando com você. Eu declaro, Jesus, fala de uma maneira íntima, fala com cada um. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade nessa manhã, tenha liberdade. Sela jovens aqui hoje, jovens rendidos, jovens que são íntimos em reconhecer a sua voz, jovens com disposição de enfrentar e se posicionar o que for necessário para viver a sua vontade. Quando nós vamos cantar, eu quero desafiar você a se render como você nunca se rendeu. Hoje é o dia de você encontrar